Olá, começando agora o Broadcast nas redes, o programa de entrevistas do Broadcast, o serviço de informações em tempo real do Grupo Estado. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Eduardo Laguna, repórter do Broadcast. Hoje a gente recebe aqui o Pablo Toledo, que é diretor de marketing e comunicação da BYD, que é a montadora chinesa que está desembarcando no Brasil com seus carros eletrificados. Só que antes de qualquer coisa, eu quero convidar você a se inscrever em nossos canais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Entra lá, tem muito conteúdo aberto do Broadcast. E também aproveito para convidar você a dar o seu like nesse vídeo e ativar as notificações. Bom, como eu disse, a gente recebe aqui o Pablo para falar tudo sobre o projeto de produção da BYD no Brasil. Há muita expectativa em torno da chegada dessa marca. A gente é muito curioso, viu, Pablo? Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja também bem-vindo. Obrigado pelo convite e obrigado pela curiosidade. Bom, Pablo, eu quero já iniciar essa conversa questionando sobre as tratativas sobre a fábrica da Ford em Camaçari, porque chamou a atenção o projeto da BYD ter sido lançado sem uma oficialização, né, da compra dessa planta. Então, queria que você atualizasse a gente sobre como estão essas negociações e, enfim, o que falta para esse negócio ser anunciado. Eduardo, são negociações que ainda estão em andamento, daí porque não veio a oficialização ainda. A BYD está certa de que vai investir no Brasil, vai investir na Bahia e vai investir em Camaçari, mas outros detalhes não podem vir à tona nesse momento, justamente porque é uma negociação ainda em andamento, que envolve terceira parte, que envolve uma série de questões. Mas o que a gente pode afirmar com muita convicção é que está perto de um avanço e muito em breve a maior produtora de veículos eletrificados do mundo vai estar fazendo carros made in Brasil. Mas será nessa fábrica da Ford, porque também dizia-se que se não fosse na fábrica da Ford, poderia ser em outro local, né? Em Camaçari ainda, mas imagino que isso mudaria muito o cronograma. Né? Sim, do ponto de vista legal que dá para afirmar com certeza que vai ser em Camaçari, como foi o anúncio que nós fizemos em Salvador com a presença do governador da Bahia e de outras autoridades. O que está batido uma tela é de que nosso investimento vai ser ali em Camaçari. Eu peço desculpa por não poder entrar em detalhes por questões jurídicas e contratuais, mas o importante é a gente reforçar que vem um investimento conforme acordado com o governo da Bahia, na ordem inicial de 3 bilhões de reais, uma expectativa de gerar 5 mil empregos, e com um acordo promovido pela BYD entre a prefeitura de Camaçari e a prefeitura de Shenzhen, onde fica a nossa sede, para que não só a BYD faça investimentos na região, mas que seja a líder ou a promotora da vinda de várias empresas de tecnologia chinesa para aquela região, ainda com o compromisso de empregar e treinar mão de obra local e com todo o nosso empenho, todo o nosso esforço para transformar Camaçari também num polo de tecnologia. A indefinição sobre o programa de incentivos regional, lembrando que na reforma tributária a prorrogação desses incentivos ela foi rejeitada na Câmara e agora deve voltar no Senado, né? Mas ainda é um ponto em indefinição. Isso é um entrave para a BYD anunciar os seus próximos passos desse projeto no Brasil? Não é um entrave, mas é importante que aconteça, e a BYD prega muito que esse incentivo não seja só para a indústria, que esse incentivo seja também para o consumidor. No momento do anúncio da fábrica em Salvador, o governador Jerônimo sinalizou com a isenção de IPVA. Então, essa composição, esse pacote de incentivos, a BYD entende que não
não pode ser só para a indústria, tem que ser para o consumidor, tem que ser para os fornecedores, para que todo mundo junto possa transformar o Nordeste do Brasil num polo economicamente ativo, tecnológico, enfim, que todo o ecossistema ali se beneficie. O que foi definidor para esse projeto avançar mais foi uma visita recente do presidente Lula à China, onde ele teve a oportunidade de conversar por um período extenso com o nosso chairman, Mr. Wong, e ele fez uma sinalização muito importante para a BYD, em 3 frentes, que não são todas federais, mas que contam, segundo disse o presidente, com o apoio dele. Incentivos, não só para a indústria, mas também para o consumidor, compra de frota, e aí a gente não está falando só da esfera federal, isso pode envolver ambulância, carro de polícia, ônibus escolares, e investimento na infraestrutura de recarga, que ainda é um ponto de interrogação na cabeça de muito brasileiro indeciso sobre esse mistério que ainda é o carro eletrificado, né? Eu vou ter capacidade de recarregar meu carro, então existe um compromisso aí, algo mais na esfera municipal, de investir na infraestrutura de recarga. E voltando um pouco ao primeiro ponto, cidades como São Paulo, por exemplo, você está isento de rodízio, o IPVA mais baixo, ou mesmo a isenção, existe todo um ambiente de incentivos que não são só fiscais que motivaram a BYD a vir com tudo para o Brasil. Antes de prosseguir com o projeto, quero que você fale mais detalhes do empreendimento. Eu pediria para você apresentar a BYD para o nosso público, qual que é o tamanho da BYD no mundo, ela só tem fábrica na China, o Brasil é a primeira fábrica da BYD fora da China ou da Ásia, o quanto que a BYD produz no mundo inteiro, enfim, que você desse uma dimensão para o nosso público da BYD globalmente. Legal, acho que seu público vai gostar porque é uma história muito bacana e me dá inclusive a oportunidade de acrescentar na resposta anterior, vir para o Brasil com uma fábrica de carros elétricos e híbridos, porque a BYD já está aqui há 10 anos. Né? A BYD nasce em 1995 em Shenzhen, no Vale do Silício Chinês, onde hoje estão empresas como a Huawei e a DJI de drones, é um polo de tecnologia. Shenzhen, até o começo dos anos 80, era uma vila de pescadores com 30, 40 mil habitantes. Hoje tem 20 milhões, é a terceira maior cidade da China. Tem a frota de táxis e de ônibus toda eletrificada nesse momento. E a BYD surge com o sonho de um químico especialista em baterias, Mr. Wong, nosso chairman fundador, de combater esse estigma de país despreocupado com a poluição que a China tinha no meio dos anos 90, em uma velocidade violenta de crescimento econômico. Né? Se a gente tivesse que reduzir a um produto, a BYD seria bateria. É consenso no mercado que a BYD está 5 anos à frente em tecnologia de bateria. A BYD foi a responsável pela bateria daquele modelo da Motorola, o StarTAC, nos anos 90. Então, e hoje é responsável por uma tecnologia revolucionária no mercado automotivo, que é a bateria Blade, que acabou com esse estigma de que bateria pega fogo. A bateria Blade passa em testes de perfuração, que são os testes mais apropriados para isso, com um desempenho louvável. A partir dessa tecnologia de bateria, a BYD desenvolveu um ecossistema que hoje está em 4 grandes colunas. Mobilidade elétrica, e a mobilidade elétrica não são só nossos carros, vai de empilhadeira a caminhão, passando por ônibus, carrinho de golfe, carro de frota, van, transporte ferroviário com projetos de Skyrail e Sky Shuttle, VLT aqui no Brasil, serão nossos trens, os trens da linha 17 entre a Marginal do Pinheiros e o aeroporto de Congonhas em São Paulo. Energia limpa, com painéis solares, mas não só a captação, mas também o armazenamento e a distribuição, e tecnologia, com chips, semicondutores,
Hoje, 1 em cada 5 celulares do mundo contam com tecnologia BYD. É por isso que a gente não gosta de se posicionar como uma montadora. Acho que se posicionar como uma montadora muito modestamente é diminuir demais a capacidade que a BYD tem no portfólio. E esse cenário, todo esse ecossistema que desemboca de novo, perdão pela falta de modéstia, em alguns dos melhores carros elétricos e eletrificados do mundo, né? Não é uma montadora, não é uma empresa automotiva, é uma empresa de tecnologia, uma green tech, que tem como missão diminuir a temperatura da Terra em 1 grau dentro dessas 4 colunas. Então, é um pouco disso que a gente quer trazer para o Brasil. A BYD chega no Brasil em 2013, primeiro com uma fábrica de chassis para ônibus elétricos em Campinas, abre uma segunda fábrica para montagem de painéis solares também em Campinas, e por último não, uma terceira fábrica em Manaus para montagem de baterias de ônibus elétricos, né? Campinas eu falei bateria, não, painel solar, né? Chassis de ônibus elétricos em Campinas, painéis solares, montagem de bateria em Manaus, não por último, mas mais recentemente, esse anúncio de Camaçari, onde nós teremos 3 unidades fabris. Uma para fabricação de carros elétricos híbridos, outra de caminhões e chassis de ônibus elétricos, e outra para processamento de lítio e ferro fosfato. É a primeira unidade fora? É a primeira unidade fora da Ásia. Automotivo. É a primeira unidade fora da Ásia. A BYD entende na sua sede em Shenzhen que o Brasil é um mercado promissor, tem tudo para se tornar um dos maiores, se não o maior mercado fora da China, né? E é nosso intuito que o Brasil seja um hub aqui dentro da América do Sul, começando por Camaçari, começando pelo Brasil, mas para levar tudo isso que a BYD oferece para o continente. Voltando para o projeto de Camaçari, qual vai ser o tamanho dessa fábrica, qual a capacidade de produção que vocês vão ter lá, e quais são seus primeiros objetivos no Brasil? A ideia também é exportar a produção para mercados vizinhos? Como eu te disse, alguns detalhes ainda não podem ser públicos, mas o que a gente pode dizer é que do momento em que entrarmos na fábrica, a nossa ideia é estar produzindo dentro de 18 meses, 1 ano e meio, numa primeira fase com uma capacidade de produção de 150 mil veículos ano, chegando a uma capacidade total de 300 mil veículos ano. Obviamente que a gente vai sentir a demanda do mercado brasileiro, se isso atende ao Brasil, como é que é a distribuição disso, como é que o Brasil responde à eletrificação da frota, mas, sem dúvida, pensando em algum momento em servir como um hub de exportação. É importante salientar que na China o salto de 0 a 1% da frota eletrificada durou muito tempo. De 2 a 5%, diminuiu esse tempo, de 5 a 10% foi em 1 ano. Então, além da fabricação, da produção desses veículos, é importante educar, né, a população brasileira, pegar pela mão e ser muito didático sobre como é que é a eletrificação. E nessa semana, hoje especificamente, quarta-feira, nós estamos anunciando na China que nós alcançamos um marco, que nós chegamos a 5 milhões de veículos produzidos, veículos movidos a energia limpa, elétricos ou híbridos. Então, esse é um marco muito, muito importante na história da BYD e do mercado automotivo no geral. No Brasil, vocês vão ter as duas tecnologias, puramente elétrica e híbrida? Híbrida. A ideia é essa. Hoje nós já temos no Brasil 5 modelos, 4 elétricos e 1 híbrido, né? Nós temos 2 SUVs, uma grande e uma média 100% elétricas, um sedã 100% elétrico,
O Dolphin, que foi um carro lançado recentemente, é o nosso modelo de entrada, que saiu por R$ 149.800, já é um aceno, uma possibilidade do brasileiro ter o primeiro carro elétrico, e um híbrido chamado Song, BYD Song Plus GMI, que tem uma autonomia de 1.000 km combinado o tanque a combustão e a bateria elétrica. E dentro dos próximos dias a gente vai trazer para o mercado um carro que já não é mais um segredo, rodou no Festival de Interlagos, que é o Seal, um coupé Sport de 531 cavalos, um carro com um super desempenho, com tudo que a tecnologia BYD tem, com uma tecnologia BYD que a gente chama de C2B, Cell to Body, em que, no geral, a estrutura de chassi de bateria são duas estruturas à parte, e essa é uma estrutura integrada, especialmente feita para um veículo elétrico. É essa tecnologia que a gente quer trazer para o Brasil. E uma pergunta também muito recorrente, que a BYD já estuda, pesquisa. A BYD tem 600 mil funcionários, 10% são de pesquisa e desenvolvimento, 70 mil engenheiros trabalhando na BYD, que é a tecnologia de híbrido com etanol e bateria elétrica. Flex com etanol. Um híbrido flex. Um híbrido flex, exato. Que vai ser o caso da tecnologia de Camaçari, produzida em Camaçari. O nosso estudo, a nossa pesquisa e no desenvolvimento é para que a gente tenha isso o mais rápido possível. Porque Os modelos serão o Dolphin e o Song. A princípio vão ser os modelos que a gente pretende trabalhar aqui. Não faz muito sentido do ponto de vista logístico que a gente traga carros de grande volume de fora. É mais eficiente, mais barato para o consumidor final se a gente produzir esses veículos de maior saída aqui, né? O Dolphin foi um sucesso de vendas, ele fechou o primeiro mês com 3 mil unidades vendidas, né? Um outro ponto importante para nós, para a nossa história aqui no Brasil, para a própria história da indústria automotiva, você ter uma venda nesse volume de um carro elétrico é muito impressionante, né? As baterias serão montadas em Manaus, certo? Qual que vai ser o índice de nacionalização dessas baterias? Enfim, vocês vão processar lítio, né? Em Camaçari, imagino que seja um dos materiais que vão ser usados na composição. Exato. Essa progressão, Eduardo, ainda está em estudo, porque a gente precisa entender muito o que exatamente a gente vai ter no entorno das nossas unidades Fabris em Camaçari, do ponto de vista de fornecedor, o que é preciso importar, mas a nossa ideia é trazer todo o entorno da fábrica com tecnologia brasileira e aumentar esse índice de nacionalidade conforme haja a vazão do nosso mercado, né? Quer dizer, a gente tem capacidade de um primeiro momento de produzir 150 mil veículos. Há vazão para isso? O nosso entendimento é que sim, é que isso vai crescer exponencialmente e de maneira muito, muito rápida. Então, na medida em que a gente tiver uma demanda grande por isso, a gente vai nacionalizando cada vez mais os processos. Rede de concessionárias, qual que é o tamanho hoje da rede e até onde vocês pretendem chegar quando arrancar a produção? Hoje a nossa rede de concessionárias é de 25 lojas abertas, 60 compromissadas. A gente quer chegar até o final do ano, a gente vai chegar até o final do ano com 100 concessionárias representadas, se não com lojas abertas, com presença em shoppings. Com cobertura nacional? Com cobertura nacional nas principais capitais do país. A gente tem um mapeamento muito interessante, por exemplo, em Fortaleza, nosso carro que mais vende é nossa flagship, nosso SUV de R$529 mil, então existe esse mercado em Brasília, vende muito bem. Se não estivermos com as lojas abertas, estaremos comercializando nossos carros em shopping centers. O plano para o ano que vem é chegar a 200 e também se essa rede não estiver estabelecida como concessionária, ela certamente estará representada e cada vez mais em shopping centers pelo Brasil. A BYD também vai ter um serviço próprio de assinatura? Esse é um negócio que
vocês estão desenvolvendo aqui no Brasil? Esse é um plano que nós estamos estudando e que deve ter novidade em breve. A gente está investindo... Antes de iniciar a produção. Antes de iniciar a produção, provavelmente. A gente tem carros de comercialização de frota também, e uma novidade muito interessante, estava batendo um papo contigo antes da gente começar, né, é que todo o ambiente BYD faz sentido, né? Então essas perguntas, essas provocações, né? Pô, mas com esse volume de carro, como é que vão ficar as cidades? Bom, a BYD não está interessada não cobre só carros particulares, veículos leves. A BYD trabalha com mobilidade elétrica no setor público também. Sim, mas o carro elétrico aí, e minha conta de energia vai para onde? A gente trabalha com painel solar, e é isso que eu queria enfatizar. Em breve a nossa rede de concessionários vai poder comercializar o que a gente chama de solução completa, né, com painel solar, com armazenamento e a distribuição, para que a conta de energia aí não sofra um abalo com a eletrificação. Há uma série de dúvidas, né, que ainda giram em torno de veículos elétricos, das mais simples e que parecem bobas, de posso sair na chuva, como é que é num alagamento, até a da autonomia da bateria, ainda é uma dúvida muito grande da população, e a infraestrutura de recarga. A gente se sente com muita solidez e muito seguro de que os carros BYD, os veículos elétricos e híbridos BYD não vão deixar o consumidor na mão, não existe problema de segurança. Nosso chairman costuma dizer que o maior luxo que um carro pode ter é segurança. Então, que a gente vai atender bem o público brasileiro, e nosso entendimento é que se você quer um carro tecnológico, em que a tela multimídia gira, em que o comando de voz realmente funciona, em que você tem economia de bateria, e um carro pensado para ser elétrico, nós não nascemos como uma montadora a combustão que fez a transição para a eletrificação. Nós somos uma empresa de tecnologia, a primeira a parar de produzir carros a combustão no mundo. Se você quer um carro com essas características, seu carro, no nosso entendimento, precisa ser um BYD, quer você tenha R$500 mil para gastar num SUV de 7 lugares, num sedã que faz de 0 a 100 em menos de 4 segundos, quer você esteja pensando no seu primeiro carro elétrico, com algum tipo de incentivo e fazendo aquela conta de, bom, também não vou ter que pagar IPVA, não tenho carro do rodízio, a revisão é a cada 20 mil quilômetros e não 10 mil, a bateria tem 8 anos de garantia, tem menos peça, então vou gastar menos com revisão. Na ponta do lápis, que esse carro seja viável para o brasileiro comum. Para o consumidor que está pensando em comprar aí o seu primeiro carro elétrico, o preço vai diminuir com a produção nacional? A nossa ideia é que, na medida em que a gente tem uma produção nacional, o preço seja mais próximo do orçamento doméstico do brasileiro. A nossa ideia também, isso já foi uma sinalização da nossa principal executiva, Stella Lee, vice-presidente global da BYD, é de que no ano que vem a gente importa o Seagull, que seria o terceiro carro da nossa linha Ocean. A gente tem o Dolphin, tem o Seal na próxima semana, e o Seagull, que é um carro na China num preço muito acessível, e que a gente espera que chegue no Brasil também, driblando todas essas amarras de carga tributária, importação e por aí vai. Então acho que é isso, Pablo. Acho que a gente cobriu aí os principais pontos desse grande projeto da BYD. Boa sorte no empreendimento e torço aí para que os carros elétricos fiquem acessíveis aí o mais rápido possível para os brasileiros. Eu agradeço, Eduardo, você, o público que nos acompanhou, incentivo todo mundo a buscar mais sobre esses novos carros e entender um pouquinho melhor o que o presidente Lula chamou na viagem à China de reindustrialização do Brasil.
empresas ou empreendimentos que mexam com carros elétricos e eletrificados, energia limpa, mobilidade, por aí vai. Muito obrigado pelo convite. E eu agradeço também a audiência, reforço o convite para se inscrever nos nossos canais, deixe o like se você gostou dessa entrevista, eu achei muito legal, e até a próxima entrevista aqui no Broadcast nas Redes.